Olá, olá, jeans desse multiverso! Galera, quarto episódio de Miss Marvel já tá disponível no Disney Plus e essa live aqui é pra gente conversar um pouco sobre esse quarto capítulo da história da Kamala Khan e também pra falar um pouco sobre o que essa série realmente está mostrando pra nós e qual é realmente a grande revolução, na minha opinião, que a Kamala Khan tá trazendo pro universo da Marvel. Mas antes da gente começar a falar sobre o episódio, eu peço para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho quem ainda não fez isso, porque tá saindo notícia todo dia. Hoje saiu também trailer novo de High School Musical terceira temporada e eu ainda não assisti porque eu vou gravar aqui para vocês, então para estar sempre por dentro, se inscreve e ativa o sininho. E também, gente, se puderem deixar o like aqui, isso me ajuda demais, faz com que essa live vá para mais pessoas e cada vez mais a gente tenha mais interação e mais pessoas participando aqui dessa ideia super ótima, assim, e de coração que é o Trick Studios. Então, eu fico muito grato por esse apoio. E vamos começar falando um pouquinho desse episódio na parte sem spoiler. Então, quem ainda não assistiu pode ficar tranquilo que eu vou falar sobre o episódio aqui, sobre alguns aspectos, mas sem entrar em detalhes muito aprofundados. Depois a gente vai falar sobre isso. E a primeira coisa que eu acho que traz desse episódio é que Miss Marvel tava vindo num ritmo e numa empolgação muito alta, diferente de várias outras séries que a gente vê, assim, que passaram agora, principalmente Obi-Wan, né, que amanhã vai ter vídeo para falar sobre, mas outras séries da Marvel, essa é a série que realmente está empolgando de uma forma diferente, porque tá trazendo algo novo, e tá trazendo com um gás, com uma vontade, assim, que a gente não via nessas séries novas. O What If, que trouxe bastante novidade, porque mesmo se baseando no universo que a gente já conhecia, trouxe muita coisa nova. Cavaleiro da Lua também foi bem mais tranquilo, foi bem mais é, dentro do seu universo ali, não se envolveu tanto. E apesar de Kamala Khan, de Miss Marvel, falar muito sobre a Kamala e focar muito nesse universo dela, a série não esquece do resto do universo da Marvel, e isso eu acho que é muito legal. Então é a primeira série dessas outras ali que a gente viu que eu sinto que realmente tem uma conexão muito grande. O Arif agora tem coisas que fazem sentido depois que a gente assistiu o Doutor Estranho, mas a conexão não é direta, sabe? Assim, ela não tem menções diretas, a gente sabe que ali existem referências e que podia ser uma base bem legal, assim, mas não necessariamente. Eu não falo de WandaVision, Loki e Falcão e Soldado Invernal, Gavião Arqueiro, porque são séries que já traziam personagens que a gente conhecia, desenvolveram de formas diferentes e trouxeram personagens novos, mas a essência das séries era com caras que a gente já conhecia, né? Com rostos que a gente já via antes. E aqui nessa série, não. A gente tá vendo realmente uma história muito diferente. E o que eu comentei sobre a questão do padrão, assim, que a série estava levando, esse episódio eu sinto que houve uma pequena queda, mas de forma nenhuma é uma queda, assim, que desmereceu o episódio. Eu só acho que ele foi um pouco mais... O início do episódio eu achei ele bastante lento e confuso, assim, eu demorei um tempo para engajar no episódio, mas aí, de repente, assim, que acontece tanta coisa que aí a gente começa a entrar no ritmo de novo. Eu sentia que os 3 primeiros episódios eram bastante frenéticos, tinha muita coisa acontecendo, e aqui eu senti que ele deu uma paradinha, assim, deu um respiro e aí continuou. Talvez isso tenha a ver também com a temática desse episódio, porque antes a gente tinha muito a presença do núcleo adolescente e aqui a gente tem muito mais um aprofundamento da cultura paquistanesa. Eu tenho falado sobre todo o episódio, como a cultura paquistanesa está sendo bem retratada aqui, a cultura islâmica, e esse episódio não é diferente. Ele consegue aprofundar e fazer com que a gente tenha curiosidade, que a gente se importe e que realmente tenha um vislumbre de uma cultura que eu acredito que o Ocidente, principalmente aqui, é, não tenha tanto acesso. Então eu fiquei bem contente de novo com esse episódio, com essa construção cultural que a gente percebe aqui, que a gente vê
nesse episódio e eu quero ver mais disso, entendeu? Já nem terminou a primeira temporada, eu já quero uma segunda temporada, porque, enfim, que série que realmente engaja. Como eu disse, esse episódio ele arrastou um pouquinho no início, mas depois ele engatou e seguiu, e foi muito bom, assim. É, então, o aspecto cultural, para mim, eu acho que é um dos grandes pontos da série e principalmente agora desse episódio aqui, que a gente vê realmente a cultura sendo quase que o centro da narrativa desse episódio, desse capítulo aqui. E claro, a gente tem cenas de ação aqui nesse episódio. O episódio anterior já teve bastante ação, mas esse episódio aqui teve muito mais ação. E isso eu achei fantástico, assim, porque é uma série. É uma série que tem uma pegada mais adolescente. Na semana passada, se eu não me engano, eu comentei que tem gente que usa o termo, que é a Tiquititas da Marvel, e usa com um termo pejorativo, e eu não acho que isso seja pejorativo. E só que no episódio de hoje, assim, a gente viu que realmente intensificou essa questão da ação e da ameaça que a gente vê. Coisa que não vimos nas séries não vimos no Obi-Wan Kenobi. Aqui a gente tem uma urgência muito grande de descobrir, de entender o mistério por trás de tudo que a Kamala tá tentando descobrir. E no meio disso existe muita ação, lutas e reviravoltas, assim. Então realmente tá incrível essa construção, diferente de outras séries que a gente já tinha mais ou menos uma ideia do que podia acontecer, salvo Cavaleiro da Lua. Aqui, realmente, Kamala Khan. Eu chamo a série vai se chamar Kamala Khan a partir de agora, tá? Mas Miss Marvel consegue trazer muitas surpresas e consegue realmente engajar a gente. E eu acredito de uma forma simples. De novo, simples não é simplório, é simplesmente ela consegue de forma gradativa nos engajar e fazer com que a gente realmente se importe com a personagem. Deixa eu só conferir aqui se a internet... Tá. Tivemos problemas de internet hoje, mas está tudo ok a princípio, aparentemente. Enfim, e com isso, então, outros aspectos da narrativa que me pegaram muito foram, por exemplo, a questão da Kamala Khan, a questão da Kamala Khan e da mãe dela, e aí agora um terceiro elemento que é a avó. Então, essa questão familiar, eu acho que vai agregar muito também a essa trama, por justamente a gente estar falando de uma trama familiar com uma adolescente que está se descobrindo também. E se descobrindo não só enquanto adolescente, mas também como uma super-heroína. E aí, com isso, eu acredito que não tenha mais nada que eu possa falar sem spoiler, porque agora eu preciso entrar em alguns detalhes muito específicos que podem prejudicar um pouco a experiência de vocês assistindo. Então, quem é criada depois do ataque de Nova York, enfim, a gente tem visto cada vez mais nas séries, principalmente agora nos últimos tempos. Agora, quando a gente viu Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o controle de danos estava lá, então... e inclusive trouxeram o mesmo ator. Então a gente vê um vislumbre dessa prisão pelo lado de dentro, quando os jeans estão lá dentro e escapam, né? Eles foram pegos e conseguem escapar. E eu achei muito interessante porque isso dali já é um aceno para outra série que vai vir em agosto, que é a She-Hulk, né? A Mulher Hulk. Então... eu achei muito interessante. Eu fiquei um pouco assim pensando, será que a She-Hulk vai aparecer nessa série? Será que ela vai fazer uma pontinha assim no final? Será que a Kamala vai se envolver em algum problema e ela vai precisar de uma advogada? Mas eu não sei se eles iriam introduzir a personagem na Kamala. Talvez uma cena pós-créditos, porque esse vislumbre ali, e não é só o vislumbre, gente, não é só o vislumbre, tem um detalhe. Assistam o episódio, se não assistiram, não fizeram isso, assistam até o final dos primeiros créditos, aqueles que são coloridos, tudo. Porque o símbolo da Kamala, o símbolo da Miss Marvel, fica verde. O símbolo fica verde, gente. E isso é uma coisa que não estava em outros episódios.
Então, pode ser só uma questão estética, pode ter sido só uma escolha, mas seria uma escolha muito coincidente. O mesmo episódio, eles mostrarem a prisão e aí o símbolo da Miss Marvel ficar verde. Então, eu não sei se isso tem alguma relação, mas eu achei bem interessante fazer esse paralelo. E eu não me surpreenderia, ou na verdade surpreenderia, mas seria assim, tipo, já estaria esperando de certa forma a possibilidade da She-Hulk aparecer no final, numa cena pós-créditos, por exemplo. Por que não, né? Pra mim essas referências estão bem nítidas ali, estão bem presentes. Mas, enfim, isso foi só um detalhe, foi só um easter egg que eu vi que eu achei bem divertido de pensar, assim, de, quem sabe, teorizar, né? Mas aí, vamos falar um pouco sobre o fato da Kamala ser uma Jean também. E isso causar nela um estranhamento, um medo. E só que a avó dela mesmo fala que isso tem a ver com gerações, com genética, não tem a ver com ela ela ter feito algo errado ou alguma coisa assim. É ela que vai decidir o que ela vai fazer com isso, com essas habilidades, com tudo isso que ela tem, né? Então achei bem legal, assim, e mostra de novo que eles falaram bastante sobre realidade paralela, né? Sobre um outro universo, uma outra realidade, né? Não lembro, não é realidade, eu acho que eles dizem um outro plano, uma outra dimensão. Essa era a palavra, uma outra dimensão. Que me lembrou muito Talô, que é a dimensão que a gente conhece no Shang-Chi, que não necessariamente não é que é a mesma coisa, tá? São culturas diferentes, apesar de talvez na cultura humana os humanos chamarem a mesma coisa com nomes diferentes, né? Vide o que a gente tem pessoas que estudam isso e falam muito sobre a questão dos deuses, né? Que as mitologias são muito semelhantes, então a gente pega mitologias africanas, mitologia grega, mitologia ocidental e a gente começa a ver paralelos, aquele Deus supremo, o Deus dos mares, o Deus disso, o Deus daquilo. Então, será que também essa dimensão pode ser chamada de outros nomes? Na cultura paquistanesa eles conhecem com um nome e na cultura chinesa, no caso do Shang-Chi, eles conhecem com um nome diferente? É possível, mas eu não pude negar essa semelhança, né? Perceber essa semelhança. E é uma coisa que eu não tinha falado nas lives porque eu particularmente não tinha visto, mas né, a live sai no mesmo dia do episódio e às vezes passa algumas coisas. Depois eu vi muito na internet as pessoas falando sobre a questão dos 10 anéis estarem naquela cena onde a avó, a bisavó da Kamala pega o bracelete, que ela pega daquele braço azul que eu falei pra vocês, que eu imaginava que podia ser um povo Kree. E aí, no chão, naquela caverna, estão lá os 10 anéis, o símbolo dos 10 anéis. Então, pode ser que a tecnologia, né, a questão cósmica que vem dos 10 anéis pode vir do mesmo lugar que veio o amuleto, esses braceletes da avó, da bisavó. E, portanto, eles estão conectados e aquela cúpula que aparece no final do Shang-Chi pode aparecer aqui também. Não só, né, aquela cúpula que tem o Bruce Banner, que também estará em She-Hulk, olha que coincidência, agora tô começando a explodir a minha mente aqui, porque ele vai estar na She-Hulk, confirmado, e ele apareceu na pós-créditos de Shang-Chi, junto com a Capitã Marvel. Então, será que esse mesmo conselho dos Vingadores vai aparecer no final do Miss Marvel também? Não seria tão bizarro também. Olha só, olha onde é que a gente pode chegar, hein? Porque Capitã Marvel, eu tenho quase certeza, eu acho que ela tem que aparecer pra ter aquela coisa também de ver a Kamala Khan, tipo, meu Deus, é a Capitã Marvel comigo. Eu acho que isso ia ser muito legal. Eu acho que eles vão botar isso na série, sim. Não, não duvido mesmo, assim, que a Carol Danvers faça uma aparição no último episódio, assim, tipo, só chegando lá e dizendo Kamala, né, e chamando ela sei lá, pra conhecer mais sobre os poderes dela e sobre a questão cósmica da Marvel. Não sei. Mas
Enfim, e esse episódio também, falando em poderes agora e saindo dessa questão, é como a Kamala luta bem, assim, ela tá realmente usando os poderes e tá aprendendo, ao mesmo tempo que ela é inexperiente, ela tá criando experiência com o que ela tá fazendo, né, com toda essa luta. Eu achei um episódio muito louco no sentido de que houve muita coisa assim ao mesmo tempo e por vezes eu fiquei perdido. O início do episódio eu achei bem devagar, bem arrastado, mas é porque ele tem a questão de introduzir a família, né? Então conhecer a avó da Kamala e toda essa questão do passado, enfim. E aí quando ela vai atrás disso, quando ela tá na cidade e ela se separa dos primos, que ela vê ainda, inclusive, o Homem-Formiga ali, né? Muito legal, pichado na parede. Ela encontra o outro membro dos. Como é que é vermelho? Agora me esqueci o nome. Ai, meu Deus. Enfim, do pano vermelho. Acho que é pano vermelho, eu não lembro como é que fica em português. Mas, enfim. Ela encontra, e ali nesse encontro é que existe o início dessas cenas de ação que eu comentei com vocês que eu achei incrível, assim, achei que a série escalou muito na questão da ação, inclusive pelo fato da Kamala ser uma pré-adolescente, uma adolescente, enfim, então briga com facas, e aí depois quando os Jin aparecem ali e lutam com eles, todo mundo junto, tem pessoas que são, né, enfim, são apunhaladas e tudo, achei, nossa, bem é Marvel, continua não tendo nada muito visceral, mas achei interessante, achei que escalou bastante assim esse episódio nesse aspecto. Então não é um episódio que me desgostou, mas ele demorou um pouquinho pra escalar, mas quando ele escalou também ele foi ao infinito e além, né? Daí ele foi cósmico mesmo. É, mas, enfim, outros detalhes assim que me chamaram a atenção foram justamente, como eu disse, a questão da cultura, e aí a gente vê os membros da família, a questão da família, e ali a gente vê uma relação que parece que vai se consertar agora entre a mãe da Kamala e a avó. Então achei isso muito, muito legal. E não posso deixar de comentar também que esse final me deixou muito intrigado. O que aconteceu com a Kamala? Destruíram o bracelete, né? Enfim, atingiram o bracelete. Agora, o que aconteceu? A Kamala foi jogada para essa outra dimensão. A Kamala foi jogada para o passado. A minha sensação, sinceramente, é de que parece que ela foi para o passado. Que ela foi jogada, que ela teve uma questão de viagem no tempo e não exatamente de dimensão. Mas ao mesmo tempo isso não faria sentido, porque o bracelete ele justamente funciona para abrir a porta para ela ir para outra dimensão. Então, a não ser que essa outra dimensão, como várias teorias da questão de multiverso e de realidades paralelas dizem, é que o tempo ele funciona diferente. Então, se o tempo ele funciona diferente, se ele funciona de um jeito A aqui, lá ele pode ser AA ou AAB, sei lá. O que eu quero dizer é que ele funciona de forma diferente. Então pode ser que existe, ao mesmo tempo que existe uma viagem por dimensão, é uma dimensão que lá o tempo passou muito lento. Então eles continuam lá nos anos de 1947, acho que é, enfim, eles continuam no momento exato em que a bisavó da Kamala foi para lá. Pode ser. E por isso que nas visões dela, ela via toda aquela gente, todo aquele povo, porque ainda é o povo que estava fugindo da invasão. Então, e porque essa questão da invasão, além de ser um aspecto cultural super importante que é retratado na trama, ele é falado mais de uma vez. Então, não é só porque isso faz parte da cultura, mas eu tenho um palpite de que isso realmente faz parte do que a série está se propondo, do que a série está construindo ali. Então, não duvido que a gente vá revisitar este momento da história, assim como o próprio Cavaleiro da Lua tem um momento que ele revisita alguns momentos da história. Eu não duvido que aqui a gente não vá também revisitar esse momento de invasão
à Índia, né, enfim, e ao ataque ao povo islâmico. Então, o que seria bem interessante, diga-se de passagem. Então, pegando todas as estruturas que a gente tem visto nos últimos tempos, principalmente agora a estrutura do Cavaleiro da Lua, que o quinto episódio é um episódio de autodescoberta, de autoconhecimento, né? Todas as séries da Marvel, elas tem gente fazendo a piada de que as séries da Marvel são todas uma grande terapia, né? E os personagens precisam de muita terapia. E faria sentido porque a gente olha, por exemplo, o quinto episódio de Cavaleiro da Lua, olha o quinto episódio de Falcão e Soldado Invernal, olha o quinto episódio do Gavião Arqueiro, são todos episódios ali que realmente preparam pro grande finale, né? E preparam de uma forma muito reflexiva de si mesmo. Então, pode ser que agora a Kamala faça essa viagem para outra dimensão, faça essa viagem para o passado para se entender enquanto heroína também, enquanto pessoa. Mas eu digo que assim, é muito interessante ver que a Marvel tá desenvolvendo a personagem, tá desenvolvendo a Kamala Khan, não a super-heroína. E uma coisa está ligada à outra, e só que a forma como a Marvel tá lidando com essa personagem é que eu acho que tá sendo o mais interessante possível, porque ela não é simplesmente em um episódio a Kamala entende e começa a se tornar heroína e começa a salvar o mundo. A gente tá construindo, por isso que com todo respeito, meus amigos, meus amigos fãs, é, a série é Kamala Khan. Antes de ser Miss Marvel, a série é Kamala Khan. A gente tá aprendendo sobre essa personagem para que ela se torne então essa heroína. E sinceramente para mim, isso é um ponto altíssimo, altíssimo da Marvel. Então, continuo muito contente, continuo muito feliz de estar vendo essa série, vendo essa evolução incrível da personagem. Mas e vocês, o que vocês acharam? Vocês também gostaram desse episódio? Acharam ele lento, assim como eu comentei ali, ou tudo igual, não mudou nada? Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da série, porque, enfim, essa é uma série que eu tô realmente muito empolgado, tô gostando muito de assistir os episódios e já consigo prever um prazer de reassisti-la futuramente no Disney Plus para poder fazer conteúdo para vocês aqui e para poder me divertir, principalmente, né? Então, muito obrigado para quem ficou até o final e até semana que vem, até o quinto capítulo, o quinto episódio da série Miss Marvel. Tchau, tchau, gente.